esses armênios eles vão se constituir em espécie de acampamentos, campos de refugiados, mas não tem nada de glamuroso nisso, pelo contrário, são espécies de favelas, né, acampamentos muito precários, em torno das principais cidades, né, então em torno de Beirute, principalmente, também em torno de Alepo, na Síria, como eu comentei. Né? Aqui vocês estão vendo um desses campos de pobres exilados armênios em Beirute, né? Na região que no Líbano se chama eu não lembro como fala em árabe, né? Mas é uma corruptela de quarentena, né? E que depois os armênios, numa região próxima de Beirute, eles vão criar o distrito de Burj Hamud, que eu vou falar já já. Né? Ou seja, ali em torno daquela região de Beirute, né, em torno do porto de Beirute, os armênios eles vão se aglomerar, né, se reunir, tentar reconstruir de alguma forma algum tipo de sociabilidade, algum tipo de organização, para que eles possam, quem sabe, conseguir emigrar para a América. E como a Muna disse brilhantemente, né, a América aqui é um negócio meio amorfo, né, não tem muito uma distinção América do Norte e América do Sul. Né, eles querem migrar para a América, lógico que a ideia é os Estados Unidos, mas muitos armênios, assim como os árabes, né, acabam aparecendo no Porto de Santos achando que estão em Nova York. Né, daí eles percebem que tem alguma coisa errada, né, que alguém os enganou em algum porto pelo que eles passaram. Né? Então, os armênios no Líbano, que hoje são cerca de 150 mil, esses números estão um pouco defasados, tá? Porque depois da explosão no porto de Beirute, alguns armênios deixaram Burj Hamud e foram para a Armênia, tem até uns casos bem tristes em relação a isso. Né? Alguns armênios saíram do Líbano e foram para Nagorno-Karabakh, né? E vivenciaram a guerra no ano passado, né? Contra o Azerbaijão. Mas, enfim, o fato é que muitos armênios construíram e reconstruíram a sua vida no Líbano. Decidiram não emigrar para a Europa ou para a América, ou mesmo imigraram e retornaram. Né? E a gente tem o Líbano como sendo o berço, né? A manjedoura, o lugar que abrigou esses armênios. De maneira que alguns armênios nem gostam de considerar Beirute e Alepo, na Síria, como parte da diáspora armênia. Eles falam que é a diáspora mãe. Essas duas cidades são a mãe de todas as outras diásporas, né? Porque é a partir de Alepo e a partir de Beirute que as comunidades armênias do mundo vão florescer, porque essas foram as primeiras comunidades a receber esses armênios, onde eles puderam reconstruir a sua vida minimamente, né, catar parente, né, os que sobreviveram, que estavam em orfanatos diferentes, escrever cartas, publicar coisa em jornal para descobrir onde estavam suas famílias. Né? E muitos armênios vão ficar em Beirute, vão ficar no Líbano, né? Sobretudo em Beirute, como eu falava, em Burj Hamud e em Anjar, né? Que é também uma cidade importante de presença armênia no Líbano. O Líbano ele abriga não só os armênios, como as suas instituições. A Igreja Católica Armênia tem o seu patriarcado no Líbano, né? Porque os armênios tinham os seus patriarcados eclesiásticos no Império Otomano. Isso se torna impossível no contexto do genocídio e da Primeira Guerra. Então, com a diáspora armênia, essas instituições vão juntas, inclusive a sede da Igreja Católica Armênia. A Igreja Apostólica Armênia, que é a ortodoxa, entre aspas, ela tem dois patriarcados. Um fica em Etmiadzin, na República Armênia, e o outro fica em Antelias, no Líbano. Né? E aí tem toda uma questão da Guerra Fria também, dos armênios dos Estados Unidos não quererem reconhecer o patriarcado de Etmiadzin, porque era dentro da Armênia Soviética, e daí reconheciam o patriarcado do Líbano. Né? Então, a gente tem essas questões também muito relevantes nesse contexto. Né? O Líbano servindo, durante a Guerra Fria, como uma espécie de farol para os armênios na diáspora, já que, para muitos armênios na diáspora, a Armênia soviética não era uma Armênia, era uma Armênia que era uma representação de um país ocupado, de um país invadido pelos bolcheviques. Então, para muitos armênios até hoje, o Líbano é uma espécie de pátria-mãe. Isso é muito interessante, porque é o Líbano, e muitos armênios vêm de Marash, Zeitum, Urfa, e vão para Beirute, vão para Burj Hamud. Então, como eu disse mais cedo, na anedota que eu contei, eles se sentem muito mais apaixonados, e muito mais pertencentes a uma história libanesa, e a uma comunidade compartilhada libanesa do que a República da Armênia atual. E também pelo idioma, porque os armênios do Líbano falam armênio ocidental, os armênios da Armênia falam armênio oriental. Para quem não conhece, é como se fosse português e espanhol. São basicamente a mesma língua, mas tem as suas diferenças bem marcantes. Mas, nos anos 40, alguns armênios vão retornar à União Soviética
a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, né, por conta da grande perda populacional soviética durante a Segunda Guerra Mundial, vai haver uma campanha da Armênia soviética de repatriação desses armênios. Então, muitos armênios vão ao porto de Beirute, vocês estão vendo a foto aí, né? Essa foto eu acho muito impressionante, né? A quantidade de pessoas na plataforma de embarque para entrar nos navios mandados pelo Stalin para buscar esses armênios para retornarem para a Armênia. Por que eu digo retornarem entre aspas? Porque nenhum desses armênios saiu da República da Armênia soviética. Eles saíram do Império Otomano, né? Mas criou-se ali uma pátria-mãe chamada Armênia, e era a pátria-mãe que os armênios tinham, então era incentivado esse retorno. Você já deve ter lido em árabe, né? Mas em armênio está escrito, né? Os estudantes universitários imigrando de Beirute saúdam a poderosa União Soviética e glória à Armênia soviética, né? Saúdam o Stalin, né? Saúdam o Stalin e a Armênia soviética. Tem Stalin aqui, né? Então, alguns armênios vão deixar Beirute nesse momento, vão deixar o Líbano nesse momento e voltar para a Armênia soviética, né? Mas isso não é um número muito expressivo, né? É um número razoável, mas nada que altere ali a importância dos armênios no Líbano. Como vocês sabem também, durante a Guerra Civil, os armênios tentam manter a sua neutralidade no conflito, né? Tentam não se envolver demasiado no conflito, mas no contexto da Guerra Civil, os armênios criam um grupo chamado Azalá, que é o Exército Secreto para a Libertação dos Armênios, que é inspirado na OLP. Esse grupo nasce dentro de Borj-Hamut, é uma parte radicalizada da Federação Revolucionária Armênia, o Tashnaf Sutyun, e esse grupo vai iniciar atentados terroristas, sobretudo na Europa, contra a diplomacia turca e de Shesa Turkish Airlines para angariar apoio para o reconhecimento do genocídio armênio. Então, é um movimento importante que nasce em Beirute naquele momento, né, que, discussão política à parte, né, se é bom, é ruim, se é fedaineiro, né, fedaineiro, como os armênios falam, ou terroristas, né, fato é que esse grupo ele chama a atenção para o genocídio armênio de uma maneira que nenhuma outra ação havia conseguido antes, né? E, pois bem, né, já chegando nos termos atuais, vocês também sabem muito bem que os armênios têm participação política no Líbano, a partir dos seus partidos políticos, a sua organização, né, própria armênia, mas que tem representatividade na política libanesa. Os armênios têm 6 parlamentares no parlamento libanês, às vezes 7, né, porque acontece do parlamentar evangélico ser um armênio, então esse número pode ir para 7, e, normalmente, os armênios têm um ministério, ou o Ministério dos Esportes, ou o Ministério da Juventude ou o Ministério do Turismo, ou o Ministério da Juventude e Esportes, né? Atualmente é o Ministério da Juventude e Esportes, que é ocupada pela Varti Ohanian. E, para fechar, né, eu fecho com uma reflexão que eu fiz no começo, né, que é uma reflexão do Nicola Migliorino, que é um autor italiano que pesquisou muito a comunidade armênia libanesa e a comunidade armênia na Síria. E ele fala aquilo que eu dizia antes, né, que os armênios eles são vistos como parte da sociedade libanesa, né? São vistos como diferentes dos árabes, sim, nos costumes, na língua, né, na sua organização, mas não são isolados da sociedade receptora. Os armênios são parte do Líbano, eles se veem como libaneses e os árabes veem os armênios como libaneses também. Eu até mandei para a Muna, um tempo atrás, uma música de um cantor armênio, né, que ele cantava: ah, que saudade da minha pátria, ah, meu país tão belo, tão lindo, ah, meu país amado, o Líbano. Em armênio, isso, né? Em armênio ocidental. Então, isso mostra as complexidades da diáspora, né? Isso mostra como que essas relações são complexas. Vocês estão vendo aí uma imagem não muito antiga de uma manifestação reivindicando o reconhecimento do genocídio armênio, né? E vocês veem a bandeira tricolor armênia misturada ao cedro libanês. Aqui só algumas recomendações muito rápidas, né? A gente faz isso muito no Japão, né, Mundo? Dá recomendações assim amplas sobre literatura, filmografia e tal. Esse aqui é o livro do pesquisador italiano que eu comentei, para quem tiver interesse, né? Reconstruindo a Armênia no Líbano e na Síria. Os 40 Dias de Mussadar é um livro muito interessante, porque conta a resistência armênia numa cidade chamada Mussadar, né, ou Mussaler, em armênio. Esses armênios eles vão para a região de Hatay, que era a região da Síria, depois passa a ser parte da Turquia, e quando essa região passa a ser parte da Turquia, os sobreviventes de Mussadar eles vão para Anjar. Então, a maior parte dos armênios de Anjar são sobreviventes de Mussadar. E esse livro conta a história dessa resistência. É um romance de umas 800 páginas, um baita livro. Tá? Tem aqui um documentário chamado Screamers, que é a história do System of a Down, da banda de heavy metal
da banda de heavy metal armênio-americana, cujos 4 integrantes são armênios e 2 são nascidos no Líbano, que emigram para os Estados Unidos durante a Guerra Civil, né? Então, é uma história interessante também. Gosto desse filme, que chama Uma História de Loucura, que conta a história desses grupos terroristas armênios criados nos anos 70 e 80, né? Então, tem ali o papel do Líbano muito importante nesse contexto. Esse filme, Aram, também acho muito interessante. Esse filme estava no Netflix, mas saiu de catálogo. É a história desse senhor, que recebe o seu neto, cujos pais morrem em Beirute, contemporâneo, né? Então morre aqui agora, nos anos 2010, e morre no acidente de carro, e o neto fica órfão e vai morar com o avô na Little Armenia, em Los Angeles, né? E aí há toda essa relação de um jovem libanês, armênio-libanês, chegando em Los Angeles e tendo contato com a violência de Los Angeles, com a máfia armênia naquela cidade, toda essa questão envolvendo crime organizado, violência. É um filme bastante interessante também. Armenians Beyond Diaspora, Making Lebanon Their Own, né? Os armênios além da diáspora, fazendo o Líbano deles, né? Como se o Líbano fosse deles, também é um livro muito interessante. Usa até a foto que eu mostrei para vocês, né? Esses 2 livros são livros acadêmicos, né? Que eu recomendo para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. E tem aqui um filme que chama As Tatuagens da Minha Avó, que é da Suzanne Hardalian. É um filme que é todo filmado em Anjar, que vai contando a história da avó, da diretora, que ela tinha tatuagens, porque era costume dos turcos, quando raptavam as mulheres armênias, tatuarem na testa, nos braços, para mostrar que elas eram armênias e que agora elas são possessão ou posse de uma família curda ou turca, né? E essas tatuagens são símbolo de vergonha, porque nenhum homem armênio gostaria de se casar com uma mulher armênia que foi sequestrada e mantida como escrava sexual de grupos curdos ou turcos. E há toda uma questão em torno disso, de médicos tentando apagar essas tatuagens, fazendo raspagem, né? A mulher prefere ficar com uma cicatriz gigantesca no rosto do que ostentar aquela tatuagem feita pelos seus sequestradores. Então, também é um filme interessante, é um filme que mostra bastante Anjar, e eu recomendo também que vocês assistam. Está no YouTube de graça, na íntegra, tá? Então, vocês podem acessar pelo YouTube, assim como o Screamers também está no YouTube. No mais, é isso. Eu reitero aqui o convite para vocês acessarem o site do GEPOM e agradeço imensamente o convite e a possibilidade de falar com vocês hoje.